Olá, tudo bem? Vocês já me conhecem? Eu sou Gisele Murari, estudante de enfermagem. Bom, e hoje eu estou aqui para falar sobre a avaliação e tratamento de feridas, ok? Vamos embora? Show de bola! Bom, o tratamento de feridas, na realidade, ele requer de nós, profissionais da enfermagem, uma postura bioética. Bom, uma postura bioética que seja condizente com a total compreensão do ser humano, como uma pessoa revestida de toda a sua dignidade. Essa é a minha bandeira, com certeza. Bom, cuidar de feridas é um processo bastante dinâmico, porém muito complexo, no qual o enfermeiro, o corpo de enfermagem, ele deva ter uma visão ampla e executar um importante papel no desenvolvimento do processo de tratamento e cicatrização e recuperação das feridas, certo? Bom, ao realizar a avaliação e o tratamento de feridas, nós devemos ter, a priori, portanto, as seguintes condutas. Primeiro, gente, eu tô sem minha ponteira aqui. Confiança, tranquilidade. Eu sempre digo, uma educação continuada, serenidade, um elo entre a equipe médica, o corpo de enfermagem e, claro, o mais importante, o próprio paciente. Bom, devemos também, portanto, examinar e diagnosticar as necessidades do paciente, garantindo, portanto, a sua integralidade. Eu estou frisando que não se trata apenas de tratar o paciente sem tratar também a questão emocional. Ele já está numa condição delicada, ele já está numa situação que é fragilizado. Então, por isso que eu levanto a bandeira da dignidade humana. Nós, enfermeiros, devemos levantar essa bandeira. Nós devemos revestir, sim, o ser humano de toda a sua dignidade, certo? Então, vamos lá. Bom, gente, vamos lá ao que interessa. Bom, o que é feridas? Bom, feridas ou as chamadas lesões de pele. Bom, lesões de pele ou feridas seria qualquer interrupção na continuidade da pele, por causa do rompimento mediante o rompimento de suas camadas de forma intencional, por exemplo, cirúrgica ou acidental, traumática, ok? Bom, a ferida ou lesão de pele, ela impede, mediante esse rompimento de camadas, ela impede o desempenho das funções básicas da própria pele, ok? E podem também variar de espessura. Pode atingir desde a
espessuras mais profundas ou espessuras não tão profundas, menos invasivas, certo? Bom, agora eu vou abordar a questão ética versus tratamento de feridas. Bom, no que se refere à ética, bom, a ética no corpo de enfermagem, na equipe médica, no tratamento de feridas e na relação não interpessoal, mas pessoal com o paciente, seria tentar criar normas, regras e normas de conduta para a atividade livre do ser humano, oriundos pelos preceitos e normas mais adequados e com certeza os mais aceitos, certo? Bom, o que quer dizer isso? Bom, quem são os nossos pacientes? O que eu havia dito, a fragilidade do paciente, bom, odores e secreções, dores que variam intensas, físicas, a baixa autoestima mediante a circunstância, é muito complicado para o próprio paciente, enfim, devido à sua situação. O tratamento prolongado, que me remete ao que? A baixa autoestima do paciente. Ele já está hospitalizado, tratamento prolongado, a autoestima dele está baixa, certo? Enfim, e também um dos fatores mais importantes, que seriam as sequelas e as possíveis complicações em decorrência do tipo de lesão, seja cirúrgica ou seja traumática, certo? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre moral versus a ética em tratamento de feridas, ok? Bom, no que diz respeito à moral, bom, manifesta-se no uso e costumes do indivíduo e da sociedade. Aqui eu estou abordando uma questão mais ampla, ok? Bom, no que se refere à ética, bom, elas são aspectos práticos da vida do indivíduo e da sociedade. Bom, parênteses, caráter de norma de conduta, certo? Vamos lá. Gente, agora eu vou falar algo muito sério. O Código Penal brasileiro destaca que é crime culposo aquele em que o agente de causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. A gente está falando do corpo de enfermagem e da equipe médica, ok? Aspectos práticos. Código Penal brasileiro destaca crime culposo, tá? Agente que deu causa ao resultado por imprudência. Imprudência, vamos lá. Bom, imprudência, se for agir sem a devida cautela, ou seja, com precipitação. Casos de negligência, inércia,
inação, passividade, agir por própria indolência, ou a chamada, a gente fala, preguiça mental, ok? E por fim, a imperícia. Bom, a imperícia seria a falta, eu acho que, a mais grave, a falta de conhecimento técnico da própria profissão, certo? Bom, agora nós vamos abordar a classificação da ferida. Vamos lá. As feridas, elas podem ser classificadas da seguinte maneira. Vamos lá. Sua etiologia. Bom, sua etiologia, a maneira como foram produzidas, o grau de contaminação e a cor do leito, certo? Bom, no que diz a sua etiologia, feridas agudas. O que seriam as feridas agudas? Bom, as feridas agudas, elas são originadas de cirurgias ou traumas, e a reparação ocorre em tempo adequado, ok? Geralmente sem complicações, por exemplo, incisão cirúrgicas, queimaduras e abrasões, certo? Agora nós vamos falar de feridas crônicas. Bom, feridas crônicas são aquelas, que são reparadas em tempo esperado e apresentam complicações. Por serem crônicas, consequentemente, vai haver complicação, certo? E o tempo no hospital vai ser prolongado, enfim, infelizmente, ok? Bom, nós também temos exemplos dessas feridas crônicas. Exemplos de feridas crônicas, gente, vamos lá. Bom, víscera venosa. Desculpe, gente, úlcera venosa, úlcera diabética, úlcera por pressão e lesões vegetantes malignas, certo? Então eu tenho que me fazer entender e compreender e colocar isso assim de uma forma mais racional para vocês, tá ok? Para que eu possa me fazer entender, certo? Tá ok. Bom, gente, vamos abordar agora quanto ao mecanismo de lesão. Vamos lá, mecanismos de lesão. Incisão, lesões em cisas, lesões cirúrgicas, mecanismos de lesões, mecanismo cirúrgico, mecanismo inciso, mecanismo de laceração, que são os lacerantes, mecanismos de contusões, as contusas, mecanismos permanentes, ok? Mecanismos venenosa, desculpe, e o mecanismo latrogênico. Bom, gente, feridas incisas ou cirúrgicas são aquelas causadas por um instrumento cortante,
Certo, certo. Ok? Feridas contusas, feridas de contusão. Bom, são produzidas por objetos de ROM, ou seja, caracterizado por instrumentos traumáticos, por exemplo, caracterizados por traumatismos das partes moles, hemorragia ou o próprio edema, certo? Bom, feridas laceradas. O que seriam as feridas laceradas? Bom, feridas laceradas são aquelas com margens irregulares, como aquelas produzidas por vidros ou armas perfuro-cortantes, enfim. E também temos, por fim, as feridas traumáticas. Bom, as feridas traumáticas, elas são caracterizadas, segundo a literatura médica, como uma lesão tecidual, certo? Causado por um agente vulnerante, que atuando sobre qualquer superfície corporal remova uma alteração. Gente, remova não, desculpa, eu estou um pouco cansada. Promove uma alteração na fisiologia tissular. As lesões traumáticas, elas podem variar de simples escoriações, ok? Simples escoriações, até as lesões mais amplas, que podem causar deformidades e, por fim, o mais grave, possíveis e prováveis amputações, certo? Gente, é muito importante que nós devamos ter consciência de que e também nos fazermos a autoavaliação sobre o nosso próprio corpo. Analisar, observar o nosso corpo, se há aparecimento de feridas, manchas, lesões. E o mais indicado, procure um especialista, ok? Porque pode ser algo mais sério, tá? Voltando ao assunto em questão, temos as feridas venenosas, que são causadas, produzidas, afinal, por picadas de animais peçonhentos. Temos, por fim, as lesões latrogênicas. Bom, o que são as lesões latrogênicas? As lesões latrogênicas são lesões secundárias, a procedimentos como radioterapia ou quimioterapia, tá? Bom, como eu posso classificar, desculpa aí. Gente, como eu posso classificar essas feridas? Bom, classificação das feridas. Bom, primeiro, quanto ao grau de contaminação. Quanto ao grau de contaminação, as feridas elas podem ser limpas,
limpas, porém contaminadas, sujas ou infectadas, certo? No que diz respeito às feridas limpas, bom, elas são produzidas em ambientes cirúrgicos, certo? Bom, no que tange às limpas, porém contaminadas, bom, há uma contaminação grosseira, exemplo, ocasionada naquelas bem corriqueiras facas de cozinha ou em situações cirúrgicas em que a abertura de sistemas contaminados, por exemplo, sistema digestório, bom, sistema respiratório ou gênito urinário, certo? Também temos a ferida contaminada. Bom, a contaminada é aquela que há a reação inflamatória, ok? E temos por fim a ferida infectada, que apresentaria sinais nítidos de infecção. Bom, por fim, medidas. Vamos falar por fim de medidas. Mensuração da ferida. Bom, o tratamento e o formato de uma ferida, eles se alteram durante o processo de cicatrização, certo? Vamos citar alguns aqui. Bom, forma de acompanhamento do processo de cicatrização, ele deve ser feito com regularidade, seja aguda ou seja crônica, limpando sempre a área infectada, ok? Feridas e por fim, feridas agudas que evoluem com maior rapidez, e à medida com que elas se evoluam, deve ser feito, como eu havia dito, a troca de cobertura, ok? Gente, o assunto é longo, o assunto é importante, o assunto é extenso. Eu quero abordar com vocês, eu quero agradecer sempre a oportunidade de estar aqui. Eu faço isso com uma grande gratificação, porque como eu havia dito, eu prezo pela dignidade humana, revestindo ela toda de sua dignidade. Eu vou retornar a esse assunto, abordando mais sobre como tratar de forma adequada as lesões de pele, as feridas, tá? Eu não vou me alongar, porque eu sei que falar demais as pessoas às vezes cansa, né, de ficar ouvindo, repetindo, mas eu agradeço, extremamente agradecida pelas oportunidades de estar aqui neste momento, falando sobre isso, levando até vocês um pouco sobre essas questões, que para mim são de extrema importância e relevância. E eu prezo muito e valorizo a condição humana, ok? Eu como profissional da área de saúde. Gente, muito obrigada pela atenção. Fica aí um pouco do meu conhecimento. Não é o todo, porém não é o tudo. Vamos explorar cada vez mais. E até breve, se Deus quiser e se Ele vai permitir, com certeza. Beijo, muito obrigada a todos vocês.